E aí, pessoal, a velha polêmica, cascudos versus meninos. E agora, na prática, dúvidas em cima de nomes que sequer eram considerados há pouco tempo atrás e que viraram, sim, pauta importante no Grêmio. Nós vamos conversar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, futebol historicamente é assim, trazendo essa discussão dos jovens que saem da base, jogadores já constituídos, de contratos melhores. Só que o Grêmio especialmente havia mudado essa rotina. A partir de uma mudança estrutural do clube, com o presidente mesmo valorizando as pratas da casa, se colocou uma prioridade para esses meninos, né? Uma linha de utilização mais próxima ou mais constante desses jogadores. Só que especialmente neste momento, e a gente pode já começar a considerar isso a partir da primeira lista de relacionados do Wagner Mancini, se tirou um pouco a ideia e a discussão voltou. E especialmente nesta semana, em razão da divulgação das informações da ideia de time de Wagner Mancini para o jogo de segunda-feira contra o Atlético Goianiense, isso ganhou muita força. Por quê? Porque Paulo Miranda voltou a ser relacionado entre os titulares. Paulo Miranda jogou como titular na última partida contra o Juventude. Mas especialmente ali, o Grêmio não tinha Juan, que estava suspenso, e Rodrigues, segundo o entendimento externo, joga mais do lado esquerdo. E aí Paulo Miranda, naturalmente, foi o jogador escolhido. Lembrando que Jeromel é o titular, Juan, em tese, é o primeiro reserva, e Paulo Miranda seria o terceiro reserva ou o quinto zagueiro da hierarquia dos zagueiros do Grêmio. Só que nesta semana, Juan voltou a trabalhar porque está à disposição e seria naturalmente ele o titular. Ninguém questionou isso quando da reapresentação, mas os treinos aconteceram. Aconteceu o treino da terça, aconteceu o treino da quarta, aconteceu o treino da quinta e aconteceu o treino da sexta. E em todos eles, em algum momento, se ouviu o relato de Paulo Miranda entre os titulares. Seriam duas as grandes dúvidas do técnico Wagner Mancini para o enfrentamento contra o Atlético Goianiense. Uma, a zaga central, e a outra, o centroavante. Que também ali, e aí não uma briga entre cascudos e meninos, porque Borja não é menino, mas a disputa entre Diego Souza e Borja, sendo Borja porque está voltando de uma lesão e talvez comece no banco de reservas. Mas a disputa da zaga não tem nada a ver com DM. É uma disputa, sim, de o que se esperar de Juan e o que se pode esperar de Paulo Miranda. Quando a gente coloca isso a grosso modo assim, a gente vai olhar, tá tudo errado. Por quê? Porque o Juan é um jogador que é melhor que o Paulo Miranda. Mas não é essa a avaliação de muitos, tá? E é sobre isso que eu quero começar essa discussão. Muitas pessoas entendem que Juan não tem feito bons jogos e tem falhado em lances capitais. E o fato da experiência de Paulo Miranda valer pode fazer sim dele o favorito até a começar o jogo. Que curioso. Por quê? Porque Juan foi vendido há pouco tempo por um bom dinheiro e o Grêmio tem nele, ou tinha nele, a ideia de um jogador de ponta, inclusive com ambições maiores, como possibilidade de seleção brasileira, em razão da velocidade, da recuperação. Mas internamente já se contesta a figura de Juan tecnicamente, o que para mim é mais surpreendente ainda, porque a grande maioria entende nele um grande jogador. Paulo Miranda, por sua vez, ficou trabalhando, quieto, não jogou. A sua atuação, por exemplo, no enfrentamento contra o Juventude no primeiro turno, tirou Paulo Miranda completamente dos planos. O Grêmio, inclusive, buscou negócios para o Paulo Miranda para liberá-lo do contrato, para tentar que ele buscasse outro rumo, mas agora voltou à tona forte. E a discussão, claro, ganha as redes sociais, ganha o torcedor do Grêmio sobre essa utilização de cascudos versus meninos. O Rafinha, lateral direito, deu a dica na última manifestação, naquela coletiva, falando que ficou mais tranquilo quando viu os cascudos escalados. Agora, essas duas informações.
Principalmente essa disputa e a grande possibilidade, o favoritismo até de termos Paulo Miranda na zaga central no lugar de Juan. Indica sim um caminho. O Grêmio vai fazer, e parece claro isso, a opção por Cascudos nessa hora. Eu só peço, e peço muito, que todos que estão avaliando isso não coloquem nos meninos eles serem os responsáveis pelo momento do Grêmio. Porque o Rafinha sempre jogou, porque o Paulo Miranda jogou muitas vezes, porque outros cascudos, o Diego Souza esteve muitas vezes, e eles são tão responsáveis quanto todos que construíram o trabalho deste momento do Grêmio, dessa dificuldade do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Não foi o Juan, não foi o Rodrigues, não foi alguém pontual. Esse é um processo que todos têm que pagar. E eu vejo hoje uma escolha pela experiência, mas eu não quero, sob nenhuma hipótese, que se condene quem não é experiente. Felizmente, não está chegando a discussão em Wanderson, não está chegando a discussão no próprio Ferreira, apesar dele ser reserva por uma opção tática, mas vejo sim já Fernando Henrique fora dos planos, Sarará fora dos planos, a opção por botar os jogadores mais experientes aí, a gente já viu inclusive Luiz Fernando na frente de Elias. Não condenem os meninos, não condenem os meninos, e eu tenho sim preocupação. Com as dúvidas, o Grêmio teria Breno, teria Wanderson, teria Paulo Miranda como tendência, teria o Walter Kahneman voltando, lembrando que o Paulo Miranda joga enquanto o Jeromel não jogar, obviamente. Teríamos Rafinha na lateral esquerda, Thiago Santos, teríamos também o Vijaçante, Jean-Pierre, junto ao meio-campo, Jean-Pierre que volta, e a gente tem insistido nisso, volta a ser o jogador da opção, o jogador da hora, porque o outro que é menino, é inclusive mais menino que o Jean-Pierre, o Campaz, parece um pouco escanteado, fora da realidade. O próprio vice-presidente de futebol colocando a ideia de que não é a hora de fazer essa escolha. Aí na frente lá, Douglas Costa, o Alisson Ferreira no banco, mas essa não é uma opção por menino ou não, essa é uma opção tática, com o Ferreira sendo uma forma do Grêmio mudar o ritmo do jogo no segundo tempo, sendo uma peça deste time, da ideia desse time, e na frente a dúvida entre Borja, que também não é uma escolha entre experiência e também não é uma escolha Borja, Diego Souza na experiência, e sim uma escolha por esse momento físico do Borja, que está voltando de lesão. Portanto, o Grêmio começa a se construir a partir daí, e a gente vai ter essa possibilidade. Quis trazer a polêmica porque estamos discutindo há muito tempo isso, e eu vou repetir, eu só peço que não condenem os jogadores, não condenem os meninos pelo momento do Grêmio. Eles podem ter participação, mas eles não são os responsáveis disso não. O Grêmio como um todo fracassou, inclusive os que hoje estão virando solução. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.